Só compartilhando minha tela com todos. Legal. Bom, bom dia. Meu nome é Bruno Badini. Eu sou diretor-presidente da Vertigo Tecnologia e agradeço imensamente aí o convite da WSO2 para trabalhar em conjunto na construção desse material, desse webinar, intitulado de Integração SAP com a plataforma WSO2. A nossa ideia é trazer uma visão prática desse assunto para dividir com vocês. Então, o objetivo aqui é apresentar um pouco de quem é a Vertigo, falar desse contexto da integração SAP com o mundo externo, os benefícios da integração do SAP usando o WSO2 e, no final, eu passo a palavra para o Anderson Souza, que é o diretor de tecnologia da Vertigo, que ele vai mostrar os meandros aí dessa integração, como é que ela funciona. Bom, quem é a Vertigo Tecnologia? Apenas uma visão rápida de quem somos nós. Uma empresa fundada em 1999 que tem como missão apoiar os nossos clientes no processo de criação de negócios digitais. Nossa matriz é aqui no Rio de Janeiro e a gente tem operações espalhadas aí pelo Brasil inteiro, mas prioritariamente São Paulo, Brasília e Espírito Santo. Tá? Mas o que exatamente a gente faz? Tá? Nosso negócio ele é focado em 3 verticais. Tá? Uma vertical de plataformas digitais, que tem como objetivo criar ferramentas de relacionamento com o seu público final, tá? Independente de qual canal. Uma outra vertente muito importante, que hoje representa boa parte do nosso negócio, é a vertente de integração de sistemas e APIs, objetivando a conexão do seu negócio ao ecossistema de parceiros e de clientes, permitindo criar novas oportunidades, monetizar o seu negócio, criar dinheiro novo, como a gente gosta de dizer. E, por último, a parte de gestão de performance digital, permitindo que a gente conheça melhor o comportamento dos nossos visitantes e que tome decisões apoiadas em dados e não em feelings. Né? E como que a gente faz isso? Tá? A gente tem algumas parcerias chaves e a gente se sente muito lisonjeado e feliz por estar acompanhando a WSO2 ao longo desses 2 anos de existência aqui na Latinoamérica. A gente hoje é um preferred partner da WSO2 e estamos aí ombro a ombro com os desafios de negócio e de tecnologia desse momento que a gente está vivendo com a WSO2. Somos parceiros também da Docker, somos parceiros também da Dynatrace para Digital Performance Management e para Liferay para plataformas de experiência digital. Alguns de nossos clientes, tá, que a gente tem bastante orgulho também de carregar junto conosco, a gente tem a Ipiranga Petróleo, Cervejaria Bembev, a Casa da Moeda do Brasil, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro, a Petrobras, Icatu, P2W, enfim, várias marcas aí que muitos de vocês devem conhecer bem. Bom, chega de blá 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 e vamos para o que interessa, entrando na parte efetivamente de integração com o SAP. E por que o SAP? Porque a gente viu que o SAP é uma das soluções de ERP mais utilizadas no mercado e desempenha um papel central aí nos processos de negócio mais críticos de muitas empresas e na grande maioria das vezes de grandes empresas. Então, para automatizar e otimizar completamente esses processos, as empresas precisam integrar seus sistemas satélites com o SAP, né, e com isso ganhar a celeridade que um negócio precisa. Tá? Então a gente entendeu que, de acordo com o próprio Forrester, que é um instituto de pesquisa bastante conhecido mundialmente, Forrester diz que o principal desafio técnico enfrentado para as iniciativas de experiência digital é a integração inadequada com sistemas de back-end. Então, se eu tenho uma iniciativa de criar uma ferramenta de automação de força de venda mobile, por exemplo, ou se eu quero levar Data Analytics mobile, se eu quero criar novos canais de atendimento com o cliente final, tudo isso só vai ser viável se eu conseguir fazer com que o meu sistema de front-end, meu app mobile, o meu totem lá na ponta, o meu sistema web tenha uma conexão adequada com os sistemas de back-end. Tá? E falando do mundo SAP, entrando já nos meandros do mundo SAP, a gente vê aí 3 possibilidades mais comumente utilizadas no mercado para essas integrações de sistemas externos com o mundo SAP.
a gente está falando das RFCs, a gente está falando do protocolo IDOC e a integração através de SAP PI. SAP PI é a ferramenta de integração nativa da SAP, que já facilita muito o trabalho para quem quer integrar, porque já provê web services, já provê protocolos mais facilmente tratáveis, mais facilmente conhecidos. O IDOC é um protocolo de troca de informações em um formato mais estruturados, e o RFC BAP é o que a gente vai falar agora e vai focar nossa apresentação em cima disso, por ser quem apresenta um nível de complexidade e documentação incompleto e bastante confuso para conseguir avançar nesse desafio. Tá? Então, entrando um pouquinho nesse mundo aí de integração SAP, focado no RFCs e ABAPs, apenas no detalhe, a gente entende que RFCs é o acrônimo de Remote Function Call, que é um protocolo síncrono que permite a execução remota de uma função BAP. E o BAP, o Business Application Programming Interface, é um conjunto de funções SAP expostas para consumo externo. É a API do SAP. Então, a gente vai focar nossa discussão na estratégia de integração baseada em RFCs e BAPs, porque a gente entende que muitas casas que a gente visita, que são usuários de SAP, ainda usam amplamente essa opção de integração, ainda não avançaram para as opções de BAP, por exemplo, que facilitaria muito o trabalho. Tá? Então, o que a gente está propondo aí, um cenário hipotético, tá? A integração do SAP, por exemplo, com o Salesforce. É muito comum que o SAP precise trocar informações, por exemplo, com o CRM. E a gente vê aí a força que o Salesforce vem ganhando no mercado, é o líder desse mercado de aplicação em CRM. Então, vários cenários se mostraram importantes, se mostraram mandatórios para uma casa que usa as duas plataformas, Salesforce e SAP. Então, entrando um pouco no detalhe de alguns use cases, tá? A gente tem, por exemplo, um cenário onde um prospect lá no Salesforce é atualizado para status de cliente. Então, automaticamente, eu preciso que esse cliente no Salesforce vire um cliente, um account no Salesforce vire um cliente no SAP. Tá? Um outro cenário, quando uma conta de um cliente é atualizada no Salesforce, um funcionário novo entrou no papel de compra, ou ela agora faz parte de uma organização maior. Eu preciso atualizar esse registro correspondente lá no SAP. E o processo de volta, por exemplo, quando o cliente é criado lá no SAP, o fornecedor, por exemplo, entra no portal de compras, eu preciso que essa informação seja repassada para o Salesforce, para que ela caia na base de clientes lá do Salesforce. Esses são alguns dos exemplos, mas tem vários outros. Sincronização da lista de produtos entre SAP e Salesforce, envio de informações de oportunidades comerciais ganhas no Salesforce para que seja criada uma fatura no SAP, entre várias outras opções. Tá? Então, dado esse contexto, e de novo, o exemplo que eu citei foi de uma integração Salesforce com SAP, mas poderia ser qualquer outro sistema, poderia ser o sistema de folha de pagamento, MasterSAF, com o SAP, poderia ser o sistema de Human Resources com o SAP, poderia ser o sistema de logística com o SAP, poderia ser o e-commerce com o SAP, enfim, o que não falta são opções e necessidades de negócio de integração do SAP com o mundo externo. Tá? E quais os benefícios que a gente enxerga do SAP sendo integrado através da plataforma WSO2? A gente dividiu esses benefícios em duas camadas, as camadas de negócio, tá? Onde a gente elenca alguns itens importantes, um baixo custo total de propriedade e um alto retorno de investimento. Tá? Eu acho que isso é muito importante, a gente consegue entregar muito rápido soluções e ter um time to market adequado para atuar rapidamente em cima de novas informações. A gente consegue ter os objetivos de negócio alcançados de forma rápida e barata, através do baixo TCO e do alto ROI. Eliminação de entradas duplicadas de dados, poupando tempo e dinheiro de muitas áreas de negócio de clientes e total visibilidade dos KPIs, seja de tecnologia ou seja de negócio, através de N soluções que a plataforma WSO2 embarca, como o DaaS, por exemplo, e outras ferramentas de analytics. Da perspectiva de tecnologia, o que a gente enxerga como benefício é ser uma plataforma única e consolidada, facilitando o aprendizado, o gerenciamento e o monitoramento de tudo que está acontecendo, através, por exemplo, do Carbon,
como o Edgar Silva já citou. A gente consegue a gestão segura dos dados, com menos redundância e erros causados por entrada manuais. Então, eu não tenho mais que a área comercial escrever o registro no SAP e depois a área de recursos humanos escrever o sistema lá no sistema de recursos humanos. Essas coisas conseguem ser integradas, concisas e controladas. É uma plataforma 100% open source, com uma ampla comunidade, tanto de parceiros certificados quanto de desenvolvedores espalhados ao redor do mundo. E é uma plataforma que foi projetada para o que a gente chama de TI híbrida, ou seja, ela roda muito bem no ambiente cloud, ela roda muito bem mesmo numa solução SaaS, que a própria WSO2 oferta, ou on-premise, dependendo do sabor que o cliente preferir. Tá? Então, ela está pronta para ser adequada para o que o futuro do que o cliente desejar. Bom, então, nesse momento eu passo a palavra para o Anderson Souza, que vai mostrar para a gente, com mais detalhes, como é que funciona por dentro essa integração SAP e WSO2. Eu agradeço aqui o tempo de todos e passo a palavra para o Anderson. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, diretor de tecnologia aqui da Vertigo, e hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aí, com base num exemplo simples, direto, prático, enfim, como é que a gente implementa esse processo de integração do WSO2 com o SAP. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês. Deixa eu chegar para cá. Vamos lá, está carregando aqui. Eu vou começar mostrando para vocês a visão conceitual aí para todo mundo ter entendimento de como é que isso acontece em termos práticos dentro do WSO2. Então, nesse slide que vocês estão vendo aí, o que a gente tem? A gente tem aí na camada do meio, né, o WSO2 Enterprise Service Bus, que é o barramento do WSO2. E dentro dele, o que a gente tem aí para promover essa integração? A gente tem um Proxy Web Service, que aqui a gente já vai dar uma olhadinha, ele poderia ser uma sequence, enfim, mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte, ele é o elemento que está atuando aí no recebimento da requisição dos clientes, que estão lá na ponta interessados em consumir os dados de uma determinada RFC, seja para promover a leitura de uma informação, a obtenção de uma informação ou a escrita no SAP. Então, na realidade, esse é o componente que está expondo toda essa integração com uma determinada RFC, enfim, num alto nível, como sendo um serviço solto, um serviço REST. E na implementação dele, o que nós temos? Nós montamos um payload XML, em termos práticos, basicamente isso que a gente vai fazer, monta esse payload. Esse payload, o WSO2 se encarrega de encaminhar para o adapter SAP, que é o componente WSO2 que traduz esse payload XML para as chamadas da biblioteca nativa da própria SAP, que é o SAP JCO. Então, ele se encarrega de fazer essa tradução, que transfere para a biblioteca SAP a chamada efetiva lá da RFC. Então, são três componentes chaves que nós temos aí. O nosso serviço, o adapter da WSO2 e a biblioteca nativa SAP JCO. Então, esses três elementos é que vão proporcionar a gente aí, realizar essa integração baseada no consumo de RFCs BAP, enfim. Esse mesmo mecanismo, essa mesma dinâmica funciona também para se comunicar com o SAP através do protocolo IDOC, fazendo o consumo de rotinas IDOC, enfim. Então, o raciocínio é análogo. Mas hoje a gente vai focar aqui demonstrando a RFC, o consumo de uma RFC. Então, vamos lá.
passada essa visão conceitual, vamos aqui um pouquinho para a prática, né? Eu vou aqui agora subir o nosso barramento, colocar ele no ar aqui para a gente brincar um pouco. Ele deve levar aí uns 15 segundos para subir. Eu estou aqui começando bem do início, demonstrando passo a passo para vocês perceberem que não tem grandes mistérios em promover essa integração. Na realidade, o maior desafio que a gente tem aí é o processo realmente de configuração da comunicação com o SAP, detalhes que a gente precisa obter junto com a equipe responsável pelo serviço SAP, enfim, aquele que a gente quer consumir. Então, esse é o processo que a gente não vai detalhar aqui agora. Se vocês quiserem conversar depois, obter maiores informações, basta entrar em contato aqui com a gente. Mas é um processo que não vale a pena estressar aqui, até porque ele é muito particular. Ele vai depender de instalação para instalação, cliente para cliente, enfim. Então, a gente já tem, obviamente, dentro desse ambiente que está sendo utilizado aqui para demonstração, todo esse processo de configuração resolvido. Eu vou mostrar para vocês a página da WSO2 que ilustra um pouquinho disso, que dá uma linha geral em termos de como essa configuração pode ser implementada. Nosso WSO2 já subiu aqui. Deixa eu só passar rapidinho para essa página de configuração para vocês verem. Estou abrindo ela aqui e a gente já retorna lá para o nosso WSO2. Deixa ela carregar aí para vocês. Pronto, está aí. A URL, enfim, fazendo uma busca no Google vocês encontram rapidamente, mas dá para perceber aqui em cima, é a documentação oficial aqui da WSO2, página lá que detalha justamente essa integração. Então, essa página ela mostra para a gente aqui, basicamente, como realizar a instalação do adapter SAP no WSO2. Está aí, está destacado aí. Então tem todo o passo a passo, enfim, falando sobre a instalação das bibliotecas nativas do JCO, da própria SAP. Fala um pouquinho dos arquivos de configuração necessários para essa biblioteca. Está aí, são esses dois caras, um arquivo .dash e um arquivo .server. Detalha um pouquinho como realizar a configuração desses dois arquivos. Então está aqui da perspectiva cliente, e mais embaixo um pouquinho da perspectiva servidor. Tem um exemplo aqui, enfim, de qual é mais ou menos a cara e os parâmetros desse arquivo. Aqui, como eu disse agora, o arquivo que detalha a configuração para JCO no que diz respeito à comunicação com o servidor SAP. E em seguida, entra aqui na configuração do adapter SAP, mostrando como habilitar os transportes, os listeners, para IDOC, para BAP, enfim, todo esse processo está bem descrito aqui. Então, essa é a primeira etapa para vocês poderem habilitar o barramento USB WSO2 a se comunicar e consumir aí as RFCs BAP ou, enfim, a integração através da IDOC. Então, agora retornando aqui, deixa eu voltar para o nosso barramento. Pronto, está ele aí. Deixa eu agora pegar a URL aqui onde ele subiu e trazer para o browser para a gente brincar um pouquinho. Vamos lá.
Eu estou agora aqui consultando a lista dos meus proxy services para a gente chegar no cara que interessa. Vamos lá, e a partir do momento que ele carregar aqui, pronto, aí está a minha lista. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O serviço que nos interessa é esse aqui. Eu vou demonstrar o serviço aqui agora, que faz o consumo da RFC e retorna, expõe esse resultado no formato SOAP. Deixa eu maximizar aqui para a gente ver. E pronto. Bom, como eu disse, eu busquei aqui uma RFC bastante simples para facilitar o entendimento. O serviço também está sem nenhum tratamento adicional, então o parâmetro necessário para a RFC está sendo passado aqui hard-coded mesmo, tudo isso para deixar o nosso cenário de demonstração o mais limpo possível e facilitar ao máximo aqui o entendimento. Então, o que nós temos aqui? Como eu disse anteriormente, lá no início, quando a gente estava no slide lá sobre como funciona essa integração, o processo todo aqui consiste inicialmente da perspectiva do desenvolvedor, de quem está criando o serviço para expor a RFC. Ele consiste na montagem de um payload, está aqui, a gente usa o elemento aqui payload factory para montar um payload no formato XML. E esse payload ele tem aqui essa estrutura, né, enfim, que reflete a configuração lá da nossa RFC BAP. Então, basicamente, o que é importante aqui para a gente, que é mandatório, são os parâmetros de entrada, os parâmetros de import. Então, esses nós precisamos declarar. Eu tenho essa, só para detalhar um pouquinho mais, essa RFC que nós vamos usar aqui, a BAP User Get Detail, o que ela faz é retornar, dado um usuário que é passado nesse parâmetro username, ela consulta os dados desse usuário e devolve todo o detalhamento desse cara para a gente. Então, como entrada, que é essa seção aqui import, né, ela espera receber o nome do usuário e export, enfim, a gente poderia ter detalhado aqui toda a estrutura de dados que é retornada pela RFC, não é necessário. Então, deixamos aqui vazia. Mesma coisa aqui para as tabelas, também é um detalhamento que a gente poderia ter trazido para cá, mas que também não é necessário. Então, esse payload BAP RFC que está aqui, ele é mais que o suficiente para a gente conseguir realizar o consumo dessa RFC aqui, que possui como único parâmetro obrigatório o nome do usuário que a gente quer consultar. Aqui embaixo, eu tenho a definição do endpoint que vai ser sensibilizado. Então, esse endpoint aqui, como eu disse para vocês, ele já está pré-configurado no nosso ambiente aqui, WSO2, com base naqueles arquivos que nós vimos aqui em cima, né? Quer dizer, esses dois arquivinhos aqui, JCO, o arquivo .server e o arquivo .dash, são eles que definem e enfim, e configuram para a gente aqui dentro do WSO2 o nosso endpoint. Aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é uma referência ao endpoint que já foi pré-configurado aqui no barramento. Bom, e é isso. Então, assim, esse nosso web service aqui, ele tem basicamente a montagem do payload e o envio desse payload para um endpoint que está referenciado aqui, tá bom? Vamos lá brincar um pouquinho agora. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu retornar no meu serviço. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o endpoint do meu proxy service. Pronto, ele. Desculpa aí, gente, mas o mouse aqui está um pouquinho ruim. Pronto, foi. Eu estou pegando aqui o endpoint do meu proxy service e vou trazer para o SoapUI. Para quem não conhece, enfim, é uma ferramenta bastante utilizada aí no mercado para você conseguir consumir serviços SOAP, serviços REST, gerar mocks desses serviços. Então, eu vou trazer o meu proxy service para cá para a gente conseguir consumir esse cara.
Eu vou chamar o meu projeto de user_get_detail, porque é exatamente o que essa RFC se propõe a fazer. Pronto, está aqui, eu acabei de trazer para dentro aqui do SoapUI aquele proxy service que nós fizemos a exposição lá no WSO2. Eu não defini nenhum WSDL específico para ele, quer dizer, mantive aqui o WSDL, o formato padrão que o WSO2 utiliza para os serviços que não tem um WSDL definido, justamente para simplificar a coisa também, deixar o mais transparente possível. Nós não precisamos informar aqui nenhum parâmetro, porque dentro do nosso proxy service, como eu mostrei para vocês, a gente já tem lá o nome do usuário que vai ser consultado definido lá de forma hardcoding. Aqui a gente vai fazer a consulta lá ao usuário Fiori que existe dentro desse SAP. Então, vamos buscar aqui. Eu já estou executando a RFC. Ela deve demorar um pouquinho a responder, o ambiente SAP está remoto. Vamos lá. A gente está na torcida aqui para que de fato responda. Pronto, está aí o nosso retorno, né? Bom, deixa eu maximizar aqui. Como eu disse, a gente tem todo o detalhamento aqui desse usuário. Então está aqui o username, ele retorna para a gente na resposta, inclusive, quais foram os parâmetros de input. Esse parâmetro cache results aqui, ele tem um valor padrão, por isso não precisa informar lá no serviço proxy. E aí, aqui sim, nessa seção output, a resposta que a gente espera, né? Então, todo o detalhamento de endereço acerca desse usuário, questões aqui no que diz respeito a dados administrativos, companhia que ele está associado dentro do SAP, identidade, se ele está bloqueado ou não, última modificação, enfim, todo um conjunto de dados. Bom, agora vem a pergunta-chave, né? Como é que nós fizemos para gerar aquele proxy service, aquele payload, quer dizer, como é que nós obtivemos aquelas informações, de onde é que aquilo surgiu? Então, para essa pergunta, a resposta é a seguinte: a gente tem dois caminhos possíveis aí para estar montando os nossos serviços aí na camada de integração, no caso lá no barramento, de forma a promover o consumo de uma RFC. A gente pode tanto ter o desenvolvedor, digamos assim, desse serviço, ele pode ter um acesso direto ao ambiente SAP a partir de um client, é o meu cenário aqui, eu já vou mostrar para vocês. Ou, se ele não tiver acesso ao ambiente SAP, enfim, para conseguir obter o detalhamento da RFC que ele deseja consumir, ele vai precisar que a equipe SAP forneça esse material para ele de alguma forma. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no SAP agora, para vocês enxergarem como é que nós chegamos nesse detalhamento aí do payload. Eu vou abrir aqui agora, esse software aqui é um cliente do SAP, o SAP Guia. Vou usar essas coisas aqui. Ok, 5 minutos. Conectando lá no SAP. Estamos entrando. E aí está. Acabei de entrar. Agora eu vou buscar aquela nossa RFC. Display. Pronto, ele traz aqui para a gente o source lá da RFC. E o que importa para a gente aqui é o seguinte, basicamente essa seção onde ele detalha o import. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aí está. Porque, como eu disse, essa é a parte que nós precisamos obrigatoriamente
declarar bonitinho lá no nosso proxy service, né? Então, aqui a gente consegue enxergar o parâmetro username, não possui um valor default, então, dado que ele não possui valor default, a gente precisa estar informando, enfim, aqui no caso chega a ser óbvio, né? Eu estou querendo consultar o usuário, então eu preciso dizer que o usuário eu quero consultar. E aí, na sequência aqui, a gente tem o segundo parâmetro, que é um parâmetro opcional. Deixa eu expandir um pouco aqui a coluna, dá para a gente ver. Ele tem aqui, ó, optional, marcado. Então, o cache results eu não preciso informar e, por padrão, ele assume que esse resultado vai ser cacheado. Bom, vamos fazer agora aqui um consumo dessa RFC para a gente enxergar que aquele retorno que nós obtivemos lá no SOAP, de fato, é o retorno da chamada aqui desse SAP, né? Então vamos buscar pelo mesmo usuário, o Fiori, e ele traz aqui já a resposta daquela RFC. Bom, deixa eu pegar aqui uma seção, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver esse resultado um pouquinho mais no detalhe. Tá aí. Então aqui, ó, vamos pegar a seção address lá no nosso retorno SOAP. SOAP UI. E ele tem aqui, ó, exatamente a mesma estrutura de dados. Personal number, vamos dar uma olhadinha lá. Deve ser o 22950. Está aqui, 22950. Address number 22890. 22890. Last name. E por aí vai. Então, eu acho que deu para enxergar aqui, deu para a gente perceber que de fato aquele web service foi lá no SAP, realizou a consulta dessa mesma RFC aqui e retornou o dado lá para a gente. Bom, é isso aí, gente. O que a gente pretendia mostrar hoje para vocês no que diz respeito à parte prática é isso. Como eu disse, um overview aí para a gente ter um entendimento. E só para reforçar o processo de trabalho, basicamente esse que foi demonstrado, ou seja, com base nas informações que existem de uma determinada RFC SAP, a gente traz isso para um web service, para uma sequence, enfim, no sentido de construir o payload necessário para aquela RFC e, obviamente, receber o retorno disso. Claro que aqui, para efeitos de demonstração, nós usamos uma RFC bastante simples, sem nenhum tratamento especial. Deixa eu mostrar ela aqui de novo para a gente ver, tá ela aqui. Mas, obviamente, esse meu serviço poderia fazer muito mais coisa. Poderia pegar essa informação e tratar, mandar para um banco de dados, mandar para o Salesforce, ou receber alguma coisa do Salesforce, como o Bruno mostrou para a gente um pouco antes, e aí passar para o lado do SAP, enfim, aí o céu é o limite, a gente faz aqui o que for necessário para atender o negócio, tá bom? Obrigado aí a todos. Deixa eu voltar agora para o Edgar, para ele fechar aí com a gente. Beleza, Anderson, obrigado aí, super legal a demonstração de vocês, bem legal mesmo. Uma das coisas que a gente vai fazer agora, a gente vai abrir aqui para perguntas, ok? Então, ou seja, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui na questão de questions, tem aqui no nosso Coach Meeting. Vou mandar aqui uma mensagem do nosso moderador. Bom, pessoal, as perguntas aqui estão chegando. A primeira pergunta aqui é para o Anderson, acredito eu. Anderson, tem a possibilidade de
realizar as integrações com alguma ferramenta visual, ou somente o browser? Então, vamos lá, Edgar. No momento, o que a gente tem aí dentro do produto, né, enfim, do USB, é um adapter. Um adapter significa que a gente trabalha exatamente naquele formato ali, né? Quer dizer, ele não disponibiliza para a gente a camada gráfica lá, por exemplo, na IDE, para a gente estar realizando esse processo de forma mais fácil, mais simples. Esse seria o caso aí da gente ter um conector. Acredito que seja uma questão de tempo, talvez até pouco tempo, para a gente ter esse recurso disponível aí e poder trabalhar isso com um pouco mais de facilidade. Mas ainda assim, eu acho que deu para a gente perceber ali, talvez no momento inicial, a primeira, uma segunda RFC, o desenvolvedor vai ter um pouquinho mais de trabalho, um pouco mais de dificuldade, mas depois que esse processo tiver, como a gente já chegou aqui nesse ponto, no caso aqui da Vertigo, né? Esse processo já estiver mais claro, mais entendido, enfim, você consegue rapidamente aí montar, é, como eu mostrei ali, o payload e realizar o consumo das RFCs com tranquilidade, mesmo sem o apoio de uma ferramenta gráfica. Uhum. Não, tranquilo. Só complementando, porque eu vi algumas outras questões também quem perguntou que foi o Rafael. A gente tem o WS2 Developer Studio, que é a nossa ferramenta gráfica e visual que você consegue desenvolver os seus proxies e tudo mais. E assim, só que isso vai muito de gosto. Tem gente que prefere fazer como o Anderson fez ali, tudo no browser. Tem gente que prefere fazer na ferramenta de desenvolvimento. Eu antigamente gostava de brincar mais dentro do browser, mas hoje em dia eu prefiro mais ferramentas de desenvolvimento. Mas assim, a gente tem essa ferramenta, e assim, se você procurar na internet, tem várias demonstrações, tem alguns vídeos que demonstram como que você pode utilizar a parte visual também do Enterprise Service Bus, ok? Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, pessoal aí do Vertigo. Foi avaliada a versão do USB 4.9 no uso do adaptador nativo WSO2 para SAP? Sim, essa é a Acho versão, inclusive, que a gente está usando aqui na nossa demonstração, né, a 4.9. Ainda não Ah, tá. migrei essa solução toda aqui para a versão 5, não. Ok. Mas certamente é uma questão só de procedimento, de operacionalizar, e não deve ter nenhum problema aí para implementar isso também na 5.0. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, da Diana, que é sobre a questão, por exemplo, do que foi feito aí, foi demonstrado com XML. Se quisesse utilizar JSON como ferramental, como formato de mensagem, isso seria algo possível? Qual seria o grau de dificuldade, assim por diante? No que diz respeito ao nosso proxy web service, ali sim ele não tem problema nenhum, ele poderia estar recebendo JSON e traduzindo isso para o XML necessário lá para o SAP, né? E vice-versa, também poderia estar recebendo aquela resposta XML do SAP e traduzindo para JSON na ponta. Inclusive eu tenho esse cenário aqui, posso até demonstrar como é que isso funciona enfim, a gente está com o tempo agora estourado, numa outra Uhum. oportunidade a gente pode também trabalhar isso. Mas, especificamente, a questão do payload que é enviado para o SAP, ele precisa ser sem XML, né? Porque é a necessidade ali do adaptador que faz a tradução para as chamadas da API lá, JCO. Não, legal. Não, beleza. Eu acredito que o foco realmente era só no início do payload. Acho que está respondida. E, bom, pessoal, como a gente está com o tempo estourado, eu vou para aqui para a última pergunta. É, Essa forma de comunicação através de RFC pode ser utilizada para carga batch de dados? Existe algum protocolo específico para esse cenário? Pergunta aqui, não dá para ver de quem. Olha, vamos lá, já vamos tentar responder, né? É uma pergunta, acho É, que bem específica até para o mundo SAP, mais SAP até do que para o nosso, né? Não sei, exato, você assim, pode.
Pode ser. Eu vejo o seguinte, essas integrações via RFC e via IDOC, por exemplo, o foco delas, a vocação delas não seria exatamente um processo batch, lote, enfim. Não que não possa ser feito, não possa resolver alguma questão batch dessa forma. Talvez se a gente trabalhar, por exemplo, lotes de 50 registros por vez, enfim, teria que ser avaliado caso a caso, né, dependendo da performance do ambiente SAP, enfim. Mas não é uma solução focada nesse problema, não. Acho que realmente para esse cenário deveria ver uma arquitetura, alguma coisa em nível de Exato, mensageria, alguma exato. coisa dessa maneira para poder atender. Assim, eu acredito que a gente tem algum cenário que isso aqui já foi usado, mas eu não estou certo como que foi a arquitetura, então eu não vou dar nenhum pitaco errado aqui. Bom, pessoal, Exatamente. queria agradecer muito aí, Bruno e Anderson. Realmente foi aí um ótimo webinar. Eu gosto muito dessa parte de demonstração e mostrar coisa na prática, né? Tem amigo que brinca, né? Tem que ter coragem para fazer isso ao vivo, porque Murphy está sempre à solta, né? Então, mas assim, vocês estão de parabéns. A gente queria agradecer muito a presença de todos. Esse webinar aqui vai estar disponível, né? Então, se você quiser compartilhar com um colega depois, fique à vontade. E é isso. A gente vai se ver ainda muito em breve nos próximos webinars que a gente vai estar promovendo e dia 30 no nosso workshop presencial lá em São Paulo, ok? A gente fica por aqui. Bruno, Anderson, vocês querem aí compartilhar as considerações finais e a gente já vai encerrar, tá ok? Não, legal, eu queria só agradecer, assim como, enfim, enfatizar tudo que o Edgar já disse aí. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí do conteúdo que a gente apresentou. E qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer questão, enfim, a gente está aqui à disposição. Basta entrar em contato aqui com a Vertigo, os contatos o Bruno já passou ali no início da nossa apresentação. Então, é isso aí, estamos à disposição para qualquer coisa, tá bom? Valeu, gente. Bruno, você quer falar algo? Eu só queria agradecer a presença de todos, agradecer de novo a parceria com a WSO2 por essa oportunidade e reforçar o que já foi dito. A gente está à disposição para ajudar, a gente sabe que tem muita gente com dores parecidas por aí e a gente já teve a oportunidade de passar por muitas delas e poder ajudar quem quiser. Estamos à disposição. Bom, muito obrigado por todos aí. Isso, pessoal, a gente agradece. Um grande abraço e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.